Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP dos Estados Unidos de 1985, disputado no centro de Detroit, no estado do Michigan. Essa foi a segunda das corridas da América do Norte para que a Fórmula 1 então voltasse ao restante do calendário europeu. Como já era de se esperar, o GP de Detroit foi marcado por muitas especulações. As especulações mais tranquilas são a respeito de que a Fórmula 1 sairia desse layout de Detroit para que fosse construído um novo circuito na Ilha Bela, próximo ali ao centro da cidade. O que acabou não acontecendo na Fórmula 1. O traçado foi usado durante muito tempo pela Kart World Series e hoje é utilizado pela Fórmula Indy. Outras especulações são a respeito da entrada de Lotus e McLaren no host de equipes da Kart World Series. Quanto a Lotus, isso chegou até a ser algo mais sério, com o Peter Ward dizendo que já tinha um carro pronto e que esse carro faria já algumas provas em circuito de rua na categoria ainda no ano de 1985. Só que ao contrário da McLaren, a Lotus não planejava colocar uma equipe na Kart World Series. Na verdade, eles foram procurados pela equipe Provime Veal. É uma equipe que tinha um patrocínio do ramo alimentício, do ramo de carnes nos Estados Unidos, e essa equipe queria comprar chassis da Lotus. Então já estava meio que tudo acertado e esses carros correriam no final da temporada. Inclusive sobre isso, o Nigel Heuerbuck diz que a Lotus ia ter que se adaptar aos novos regulamentos da kart para 1986 e provavelmente, caso ela fosse entrar em definitivo na categoria, eles iam ter que construir um novo carro, porque o carro que eles tinham não ia se adaptar aos regulamentos. E vamos aí para a última especulação, a mais absurda de todas. Bernie Ecclestone sugeriu para a Kart World Series e para o Roger Penske que a Fórmula 1 fizesse uma etapa dupla com a kart fazendo então o Super Bowl do automobilismo. É isso mesmo. Os carros largariam juntos num grid de 26 carros em duas provas, no caso então no misto de Detroit e no oval de Michigan. Como seria essa loucura aí? 16 carros da kart largariam em Michigan com 10 carros da Fórmula 1, os mais rápidos, enfim, de cada categoria. E no caso do circuito de rua, ao contrário, 16 carros da Fórmula 1 e 10 carros da Kart World Series, porque na visão do Bernie, os carros da Fórmula 1 seriam mais velozes no circuito urbano. Bom, o que aconteceria então? Os pontos iam ser diversificados de acordo com cada uma das etapas da rodada dupla. No circuito oval, os carros da Fórmula 1 iam marcar o dobro dos pontos normais, convencionais. E no circuito de rua, os carros da kart iam marcar o dobro dos pontos. Após as duas provas, então, ia ser tirada uma média e quem tivesse a maior pontuação ia ser declarado o vencedor. E o principal, com uma premiação de 10 milhões de dólares. Para vocês terem noção, equipes como a Arrows tinham o orçamento do ano inteiro de 5 milhões de dólares. Então, enfim, era um dinheiro absurdo para os padrões dos anos 80. Mas perguntado sobre o Roger Penske, desmentiu tudo dizendo que o Bernie conversou com ele nas 500 milhas de Indianápolis, porém que não falou absolutamente nada sobre Michigan e Detroit, nem sobre pontos, nem sobre 10 milhões ou nada do tipo. Segundo Roger Penske, todo ano Bernie Ecclestone faz isso quando vem aos Estados Unidos. Fica levantando especulações e nessas especulações sempre está envolvida a Kart World Series. A Autosport ainda questiona no final como que o Bernie iria fazer para resolver as restrições da FISA
com a Kart World Series, porque a partir de 1985 os pilotos FISA e FOCA estavam proibidos de participar de eventos da Kart World Series. Sobre o GP de Detroit, Nigel Heubuck diz que os Estados Unidos já estão se tornando algo normal no calendário da Fórmula 1, algo recorrente, porém em várias cidades diferentes. Na opinião dele, o circuito de Detroit é um circuito construído no meio de um elefante branco da Renascença, numa cidade inclusive que, segundo ele, tem um custo de vida extremamente caro. Então, enfim, ele se queixa bastante. Ele aí é bem engraçado, dizendo que escreveu todo esse Racing Report do alto do 22º andar de um hotel caríssimo que ele teve que alugar. Ele diz, inclusive, que um quarto de hotel em Detroit era mais caro do que em Manhattan. E aí começa a rolar um momento nostalgia, igual o Danny Jenkinson fazia nos seus Racing Reports. Ele começa a dizer que glamuroso, na verdade, era o GP de Watkins Glen e que Detroit era fruto de uma Fórmula 1 dos engravatados, dos negócios, para dar ênfase à sua narrativa de que a pista era muito ruim e sem graça. Ele traz então o depoimento de Alain Prost, no qual Prost diz que não é teste algum para os pilotos. A pista tinha vários pontos cegos, extremamente lenta, e os marshals, os bandeirinhas, eram simplesmente terríveis, fecha aspas. E aí ele pergunta para o Prost se o Prost gostava de alguma coisa em Detroit, e o Prost diz: não gosto de nada aqui. E quando ele diz isso, é perguntado sobre o novo circuito que seria feito na Ilha Bela, e ele diz taxativamente: sim, qualquer coisa vai ser melhor do que correr aqui. Perguntado sobre também, Ayrton Senna diz que não reclama tanto do layout da pista, mas que é extremamente ondulada, estava muito mais ondulada do que em 1984. Por causa dos fatores climáticos, o circuito estava muito mais lento do que no ano anterior. E para piorar, ele diz que é extremamente chato e perigoso derrapar as rodas traseiras, ou seja, perder tração em quinta marcha a mais de 200 km por hora. Fazendo um resumo rápido do final de semana, tudo se baseou na sexta-feira, que fazia sol, enquanto no sábado ventava demais e oscilava entre períodos de chuva ou não. Tempo muito variável no sábado complicou muito a situação. O Nigel Heubuck diz que de manhã no sábado praticamente ninguém ousou sair para a pista, e na parte da tarde menos de 10 carros tentaram sair no qualifying. Outra questão que também foi assunto em Detroit foram os pneus de qualifying. Mais uma vez, vários pilotos reclamavam que era impossível fazer uma volta rápida com os pneus de qualifying, porque eles simplesmente não resistiam a uma volta completa. A maioria deles utilizava ou mesclas de pneus de qualifying e corrida, como fez o Stefan Johansson, e deu entrevistas inclusive ao Nigel Heubuck, e ele diz que fez isso porque era mais fácil de fechar uma volta limpa. Ele reconhecia até que os pneus de qualifying eram mais rápidos durante grande parte da volta, porém depois o carro ficava inguiável e você acabava errando numa curva ou outra e, enfim, fechava a volta num tempo muito ruim. O Ayrton, na sexta-feira à tarde, segundo Nigel Heubuck, gerou um stun, ou seja, atordoou a concorrência com uma volta absurda, muito rápida mesmo. Para vocês terem noção, o Mansell, que chegou mais próximo do Ayrton numa volta excelente, segundo Nigel Heubuck, ficou a 1,5 segundos de Ayrton Senna. Isso fez com que o Ayrton saísse mais uma vez, porém o Senna não conseguiu melhorar a sua volta. E aí o Mansell melhorou um pouquinho e ficou a 1,1 segundos do tempo que o Ayrton virou e acabou sendo então a pole position. Senna deu entrevistas dizendo que o motor
era muito bom já na sexta-feira de manhã, estava gerando bastante potência. Porém, na parte da tarde ele melhorou ainda mais. Ele diz que o tempo de resposta era muito menor, ou seja, o turbo lag estava muito menor na parte da tarde, a entrega de potência estava excelente e o conjunto todo muito bom. Então ele conseguiu cravar uma volta limpa e fez a pole position, mais uma pole position de Ayrton Senna. O curioso disso tudo foi o comentário dele não sobre a volta da pole, mas sobre a segunda volta, essa segunda saída. Ele diz para o Nigel Heuerbuck que também conseguiu uma segunda saída com uma volta limpa, porém ele não melhorou o seu tempo porque ele não pilotou bem nessa segunda saída, ele não ficou inventando desculpas. Porém, é bom deixar claro aí que essa segunda saída do Ayrton também seria a pole position. E aí o Nigel Heuerbuck em cima desse comentário diz: os padrões de Ayrton Senna realmente são muito altos. Fecha aspas. Ainda sobre a volta da pole position, o Ayrton chega a comentar com o Nigel Heuerbuck que usou a pista inteira na curva 2, ali quando você vem por trás da área dos boxes e vira para a direita, ele usou a pista toda de tal forma que chegou a roçar no guardrail. Então ele ainda pergunta para o Nigel se o Nigel viu isso durante a volta dele. Foi realmente uma volta que surpreendeu a todo mundo, colocando mais de 1 segundo no segundo colocado. O Hélio De Angelis dessa vez teve um qualify um pouco complicado e segundo o Nigel Heuerbuck isso aconteceu por causa do prático de sexta-feira de manhã, porque ele teve um toque com també e isso destruiu um pouco o carro e a Lotus teve que colocá-lo no carro reserva. E esse carro reserva já estava pronto para a corrida, pronto inclusive para o Hélio, caso ele precisasse. E por estar pronto para a corrida, o carro estava com o motor EF15. Lembrando a vocês que o EF15 ele tem uma pressão de turbo menor por causa do diâmetro do cilindro. Ele não consegue abrigar uma quantidade de pressão tão alta quanto a do EF4B. O EF15 ele também gera menos rotações por minuto, porém ele tem melhor eficiência de queima, ele tem um curso mais longo, ele é mais torcudo. Então ele acaba economizando mais combustível porque ele gira numa faixa de rotações bem menor do que o EF4B. Então, como a Lotus estava trabalhando, ela já estava utilizando o EF15 mais visando as corridas e o EF4 os qualifies, então ela tinha o melhor dos dois mundos. Mais especificamente aí nesse GP, o carro já estava pronto para caso o Hélio precisasse em corrida, ele acabou precisando no qualifying e teve que se qualificar com o carro em configurações de corrida. Outra questão também, e aí o Hélio reclamou bastante, é que o carro com as configurações de corrida ele estava muito rígido e ele absorvia muito mal os novos bumps de Detroit, eram muitos. E ele diz que perdeu muitas trocas de marcha porque as marchas simplesmente não entravam com o carro pulando toda a vida durante a volta, né? Ele não conseguia as marchas no trambulador. E esse carro de corrida, vamos dizer assim, ele estava com essa configuração mais rígida por causa de todo o peso de combustível que seria colocado nesse carro, né? A gente está falando aí de 220 litros, ou seja, é um peso enorme comparado ao peso do carro em classificação, onde muito mal eles colocavam 15 litros. Para que você fizesse uma volta, a volta rápida e a volta do retorno, porque os pneus não aguentavam mais do que isso. Então, quando você tem todo esse acréscimo de peso em corrida, você acaba tendo que enrijecer o conjunto, porque senão, com o peso extra, o carro começa a roçar o assoalho no asfalto, né? Você começa a ter muito mais travel, muito mais curso do que você quer realmente. Então você abre uma concessão para evitar que o assoalho comece a arrastar nas retas em alta velocidade. Sobre o incidente com o també, o Hélio diz que não foi culpa do també, que ele estava com os pneus frios, tentando esquentar os pneus, e ele reconhece que isso era uma tarefa muito difícil de se fazer
em Detroit, e que ele vinha a toda velocidade numa volta rápida e que os bandeirinhas simplesmente não avisaram da existência do Tambay à sua frente nas várias curvas cegas de Detroit. Então, quando ele sai de uma curva, ele dá de cara com o Tambay numa velocidade muito mais baixa, e aí acontece o acidente, e ele diz que os bandeirinhas não avisaram de absolutamente nada, e aí entra naquela questão de que o Prost fala de que os bandeirinhas de Detroit são muito mal treinados, visto que o circuito precisa muito deles por ter várias curvas cegas. Você não vê a saída e você dá de cara com alguém ou rodado ou muito mais lento ou alguma coisa, isso pode gerar um acidente muito grave, e ele cobra muito isso, e o Hélio também. Os bandeirinhas eram muito ruins, muito mal treinados. Como o Hélio bateu de frente, né, na traseira do Tambay, segundo o Nigel Heuerbuck, isso danificou demais o monocoque do carro, que precisou ser desmontado e remontado. Os mecânicos passaram toda a tarde, noite e madrugada trabalhando para recuperar o monocoque do carro do Hélio De Angelis, e ele volta então aos poços no sábado pela manhã. A sorte do Hélio De Angelis é que o monocoque da Lotus era fabricado em fibra de carbono, porém em seções axiais. Se fosse longitudinal, como o da Ferrari, Williams, Toleman e companhia, eles não iam conseguir reparar o carro a tempo e, enfim, ele ia ter que largar com o carro reserva. Mas os mecânicos trabalharam muito aí, como vocês viram. O carro ficou pronto às 4h30 da manhã da madrugada de sábado. E para complicar ainda mais a vida dos mecânicos da Lotus, o Ayrton também teve um acidente na sexta-feira de manhã. Ele vai reto na barreira de pneus, ele achou que tinha danificado muito o carro e, para surpresa dele, não, o carro não estava tão danificado, foram rápidos os reparos no seu carro. Mas aí é aquilo, né? Os mecânicos tendo que reparar o carro do Hélio e ainda tiveram que fazer pequenos reparos no carro do Ayrton. Bom, queria pedir aí a quem ficou no vídeo até aqui que, se puder, deixe o like, porque vocês vão ajudar demais o canal para que o YouTube distribua o vídeo. E me pediram nos comentários, e eu estou aqui informando, que o plano de membros do canal custa R$ 5,00, né? R$ 4,99. Então esse é o valor, porque não está lá divulgando o valor. Mas na verdade, para vocês saberem o valor, é só vocês clicarem lá no botão Seja Membro. Vocês não vão sair sendo membros não, ok? Existe um vídeo que a gente tem que fazer para que vocês saibam dessas informações. Então isso vale para o nosso canal e para qualquer canal, ok, pessoal? É só vocês clicarem no botão Seja Membro que passa um vídeo para vocês. Vocês não vão sair sendo membros não, ok? Existe todo um processo para vocês fazerem depois, tá bom? Mas é esse o valor, já que vocês me pediram nos comentários, eu estou informando para vocês. R$ 4,99, tá bom? Inclusive, todo esse Racing Report já está com os membros até a parte do domingo, tá bom? Quanto ao Mansell, ele diz que provavelmente os pneus de Qualify eram um pouquinho mais rápidos, porém ele não conseguiu fazer nenhuma volta limpa com os pneus de Qualify. Inclusive, ele deu na barreira de pneus com um desses sets. Ele perdeu o controle do carro e foi direto na barreira de pneus. Inclusive ele diz que se surpreendeu do carro não ter sofrido muitos danos. O Mansell já dava sinais do que estaria por vir no ano seguinte, dizendo que os novos motores Honda deram um enorme passo à frente e que tanto ele quanto o Rosberg tinham motores inteiramente novos e que os motores estavam excelentes, performando super bem, e que ele mal esperava para que chegassem logo as pistas rápidas, porque eles iam ter um excelente desempenho. Era o Mansell já percebendo que a Honda estava no caminho certo para produzir o conjunto extremamente overpower de 86 e 87. Quanto ao Rosberg, ele foi para 2 voltas suicidas, cada uma delas com um set de pneus de quali. Na primeira ele conseguiu o 5º tempo, e na segunda, quando ele veio para tentar aí brigar pela pole position, o Berger me bate na pista
e conclusão, arruína o treino do Keke Rosberg, então enfim, ele fica na 5ª posição mesmo. A Ferrari também estava com o mesmo problema da Lotus. O Alboreto, que fez o 3º tempo, dizia que ter muito mais esperanças para a corrida, porque o carro no qualifying, estando muito leve, ele estava muito difícil de guiar nas ondulações e que sempre que eles colocavam peso no carro, colocavam combustível no carro, o carro ia muito melhor nessas ondulações do circuito. Então, enfim, provavelmente a Ferrari também estava com um conjunto muito rígido para Detroit, já pensando na corrida, né? Então, enfim, complicou bastante o Alboreto no qualifying, ele reclamou bastante da pista. Ao contrário do Alboreto, que reclamou da pista, o Johansson reclamou do carro, dizendo que ele era muito lento em curvas de média e baixa velocidade, que o carro saía muito de frente e que nas saídas de curva o carro não tinha tração. Até aí tudo bate. O estranho é que ele diz que isso acontecia porque a barra estabilizadora dianteira era muito macia, e geralmente é o contrário. Ou o próprio Stefan Johansson está confundindo understeer com dificuldade de resposta do chassi. Porque geralmente em circuitos de rua você usa muita barra estabilizadora dianteira, uma rigidez muito alta, porque você precisa de resposta rápida do chassi. Porque você logo entra e logo sai da curva. Você não pode ficar com o carro rolando muito. Na McLaren, coisas graves aconteceram com o Prost no treino de sexta de manhã. Ele perdeu os freios, bateu forte na contenção de pneus, o carro não destruiu tanto. O problema desse acidente foi que ele estava segurando o volante na hora do impacto. E aí o volante machucou o pulso do piloto. Ele teve que receber massagens, fazer uma fisioterapia ali durante o final de semana de GP para conseguir correr. Voltando a falar do Prost, o maior problema dele foi que ele tinha enormes dificuldades para fazer as trocas de marcha. Como ele estava com o pulso lesionado, ele acreditava que teria de fazer infiltrações para continuar o final de semana, e a corrida ia ser uma corrida de resistência física para ele, né? Ele ia ter que superar as dores para concluir o final de semana de GP. O Lauda já tinha o mesmo problema do Hélio De Angelis, as marchas que não entravam por causa dos sulavancos da pista. Principalmente no caso do Lauda, de 4ª para 5ª, segundo Nigel Heuerbuck, várias vezes ele estragava voltas porque a 5ª simplesmente não entrava. E o carro saltando, ele não conseguia engrenar o trambulador, não achava a marcha. Enfim, isso foi um problema no final de semana. O Ulrich chegou a ter problemas no diferencial por causa também dos vários sulavancos. Foi um final de semana muito complicado, todo mundo reclamando muito do asfalto oferecido em Detroit. Para o També, os problemas foram os mesmos do Hélio: acidente, carro reserva, motor F15, preparado para a corrida. Ele ia ter que largar com esse carro, então ele teve que pegar leve com esse motor no qualifying. Ele mesmo diz isso ao Nigel Heuerbuck, porque ele ia ter que largar com esse carro. Então ele faz o 15º tempo. Sobre a pista, ele diz que é muito ruim ficar chacoalhando em ondulações por todo o circuito, porém que ele diz que é uma pena e que entende todo o esforço do povo de Detroit para receber a Fórmula 1, todo o esforço que a cidade faz. A cidade para, enfim, muda a vida de todo mundo durante esses dias, e tudo isso para trazer a Fórmula 1. E ele diz que é uma pena que o asfalto esteja ruim, porque tudo foi muito bem feito, muito organizado para que acontecesse um bom evento, mas que as condições no final das contas não atenderam, mesmo com todo o esforço do povo de Detroit. Ou seja, o També também faz aí um discurso crítico, porém político. O Ed Cheever surpreendentemente fez o 7º tempo, muito feliz com o carro, disse que não gosta da pista, porém estava se sentindo muito bem no final de semana, muito confiante, o carro estava muito bem.
No sábado, inclusive, no piso molhado e segundo Nigel Heuerbuck, com muitas poças d'água em todo o circuito, o Ed Cheever chegou a ser o mais rápido, 2 segundos mais rápido do que todos os carros. Inclusive, sobre isso, deu entrevistas ao Nigel Heuerbuck dizendo que a drenagem da pista era simplesmente inexistente. Se caísse uma chuva mais forte, não ia ter condições de ter corrida, porque a água ia empoçar, ia gerar uma lâmina d'água onde os carros não iam conseguir correr. Mais ou menos como a gente viu em Adelaide 89. Se o Ed Cheever foi bem, o Patrese não foi nada bem. O Patrese bateu no carro do Berger naquele momento que eu contei para vocês que o Berger rodou na pista e destruiu a segunda volta rápida do Keke Rosberg. Só que o Rosberg conseguiu desviar do Gerhard Berger e o Patrese não. Então o Patrese encheu o carro do Berger, destruiu o próprio carro e gerou alguns danos no carro do Berger, nada muito grave no caso do Berger, segundo Nigel Heuerbuck. Só que o Berger voltou para os boxes, a equipe arrumou o carro, ele voltou no final da sessão, bateu de novo e aí sim ele destruiu toda a seção traseira do carro. Aí não teve jeito. Complicou bastante a vida da Arrows no final de semana. E por que complicou a situação da Arrows? Porque o Butsan teve problemas elétricos no carro principal, teve de ir para o carro reserva e o Berger ficou sem carro, esperando reparos e torcendo para o time reparar a traseira do seu carro a tempo. Na Brabham, o problema era muito sério e a resposta do Nelson foi curta e grossa. Sem tração, sem aderência, pneus ruins, vamos esperar para a corrida para ver se eles funcionam. As configurações de qualifying simplesmente não têm aderência. Fecha aspas. Essas são as palavras de Nelson Piquet sobre a situação do Brabham no circuito de Detroit. O Telfab fez um belíssimo 13º tempo, e eu digo belíssimo porque ele estava montado em pneus Pirelli, assim como a Brabham, então estavam tendo muitas dificuldades. E um outro elemento aí também é que o Telfab teve problemas no motor Hart e teve que trocar de carro, então ele qualificou-se com carro reserva. Então ele fez um belíssimo trabalho, na minha opinião. Os dois carros da Ligier é que foram um pouco decepcionantes, aí ficando na 16ª e 17ª posições. E a explicação para isso é que eles correram o qualifying com motores EF15. A Ligier só trouxe motores EF15 para Detroit. Na Tyrrell, mais uma vez o Brundle classificou na frente do Beloff. Aliás, os dois fizeram um excelente trabalho, 17º e 18º, com vários carros turbo atrás deles. A Ren classificou os seus carros, porém já rolava na imprensa o fato de a Ren estar com muitas dificuldades financeiras. Era uma realidade bem diferente do início da temporada. Isso por conta das várias quebras de motor Hart, então ele estava sempre tendo que comprar muitas unidades para fazer cada um dos finais de semana e os seus pilotos estavam batendo muito. Muitas das vezes até por azar. Vocês viram lá no Canadá o que aconteceu com o Hülkenberg, né? Enfim, não foi culpa dele, um negócio absurdo e, enfim, gerou problemas na corrida do Hülkenberg. Mas, enfim, de qualquer forma, muitos chassis perdidos tendo de ser reconstruídos, muito dinheiro sendo gasto para compra de novas unidades de potência. Então a Ren estava em seríssimas dificuldades financeiras. Então já corria o risco da equipe acabar, o que aconteceu no final da temporada. Nesse ponto aí, bingo, nota 10 para Autosport, foi um bomba-bomba correto, se é que vocês me entenderam, né? Ela deu o tiro e acertou, porque a Autosport nessa época errava bastante. Uma última curiosidade aí desse qualifying foi que o Ayrton ganhou um presente da Vespa. Sim, a fabricante de motonetas deu para o Ayrton de presente uma miniatura de prata em comemoração
da 4ª pole position na temporada. Então o Ayrton ganhou de presente aí uma Vespinha bonitinha, inclusive, e ele ali fazendo o símbolo de 4 poles. Ok, pessoal? Então essa foi a 4ª pole de Ayrton Senna na carreira. E uma última aí, uma bomba trazida pelo L'Equipe e que o Patrick Camus confiou, publicou e acertou, ok? Eles já no meio da temporada previam que a Renault sairia da Fórmula 1. Eles deram um furo de reportagem. E aí eu vou deixar a matéria completa, se vocês quiserem dar uma lida aí, vocês fiquem à vontade, eu vou deixar o texto na tela. Bom, pessoal, e foi esse o Racing Report aqui do GP de Detroit. No próximo Racing Report a gente vai fazer a corrida de Detroit e já fazer também a primeira parte do GP da França com vitória do Nelson Piquet. Aliás, um feito extraordinário, porque ele vence uma prova com um carro muito inferior, ok? Então é um dos maiores feitos da carreira do Nelson Piquet e que muita gente não lembra disso. O Nelson fez uma das corridas mais brilhantes da sua carreira, na minha humilde opinião, ok? E a gente vai também tratar o início desse final de semana no próximo Racing Report. Porém, lembrando a vocês que o próximo vídeo é o lista de elementos malucos em carros de Fórmula 1, né? Carros de Fórmula 1 que tem dispositivos estranhos, malucos. Muita gente já está votando. Vocês, se quiserem colocar elementos aqui nesse vídeo ou lá no outro lista, vocês fiquem à vontade, que eu vou lendo todo mundo, vou anotando e vou colocar um aí que não vai estar nos comentários de vocês, é um elemento exclusivo, eu acho que vocês não conhecem, que é o nariz de navio da Ferrari em 1984. Sim, a Ferrari teve a cara de pau de copiar a Williams. A Ferrari estava completamente perdida, né? Copiando sidepods da Renault, traseira da McLaren. A Ferrari era uma cópia desgraçada e também copiou a frente da Williams num carro Ferrari. Se você tiver gostado do vídeo, deixe seu like para você ajudar o canal, porque a gente precisa muito da sua ajuda, ok? Convido também quem quiser ser membro, é só apertar aí no botão Seja Membro, a assinatura é R$ 4,99 ao mês. Falando em membros, queria avisar os membros que a primeira parte do GP de Detroit já está no grupo do canal, ok? Se vocês quiserem dar uma lidinha lá, porém tudo já foi contado aqui no vídeo, mas né, é sempre bom ter o documento oficial, tá bom? Para que eu até não precise ficar pondo texto na tela, porque deixa o meu vídeo muito feio. Mas é isso, ok? Então, até semana que vem, sexta-feira, 7 da noite.